contrário, todos devem esperar esta decisão do juiz. Se é pela continuação da atividade, se é pela extinção da empresa ou ainda se é para que essa empresa seja vendida, colocada no mercado. Tá certo? Vamos então à nossa próxima pergunta? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, as pessoas impedidas de realizarem atividade empresarial responderão pelos atos praticados? Olha só, a ideia do impedimento, o impedimento é uma proibição. A gente falou hoje da proibição do falido, nós falamos hoje da proibição do servidor público. Existem outras proibições, ou melhor, algumas restrições. Por exemplo, existe a restrição que está no artigo 54 e 55 da Constituição Federal, que atinge o senador, o deputado, e essa mesma restrição, ela atinge também ao vereador. Em relação a esses entes políticos, esse impedimento, essa restrição, não é para a atividade empresarial como um todo, mas é especialmente para aquela atividade empresarial que tem alguma relação, algum contrato com uma pessoa jurídica de direito público. A preocupação do legislador constitucional foi evitar que aquela pessoa, aquele agente político, ele se aproveite da sua função para gozar de algum benefício, de algum favorecimento com um ente político. Essa é a preocupação. Então, a ideia é, o impedido não pode realizar atos empresariais, porque ele é falido, portanto, ele foi afastado desse exercício, porque ele é servidor público e, portanto, ele recebe um dinheiro público para realizar uma função pública. Mas veja, em todos os casos, apesar de ser impedido, se ele realizar essa atividade, ele responde. O terceiro de boa-fé não vai ser penalizado porque a pessoa era impedida. E pior ainda, ela não pode alegar o seu impedimento, portanto, o seu erro ao exercer essa atividade empresarial, para se livrar das obrigações. Esse é o texto do artigo 973 do Código Civil. Vamos à nossa próxima dúvida. Pergunte ao professor. Professora, o incapaz pode perder seus bens se a empresa que ele herdou sofrer falência? Olha só, você já entendeu que o incapaz ele pode ser autorizado de continuar a atividade. Agora, nenhum de nós, por mais que uma empresa hoje seja saudável, pode ter a certeza absoluta de que essa empresa não vai sofrer falência. Por quê? Porque a falência nem sempre acontece em virtude de uma má administração. A falência pode acontecer por muitas razões. Pessoas que deixam de pagar, a falência pode acontecer por alguma variação econômica, tudo pode influenciar a atividade empresarial, a alta carga tributária. Portanto, é possível a falência. E se a falência acontecer, veja, o empresário individual, nós vimos que ele tem um problema maior. Por que um problema maior? Porque os bens que ele possui, pessoalmente inclusive, são atingidos. Não se esqueça que nós não podemos ignorar aqueles bens que fazem parte daquilo que o legislador quis proteger como o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Os bens absolutamente impenhoráveis, como a casa onde ele mora, os utensílios dessa casa. Então, esses bens são preservados, porque são preservados para qualquer devedor. Mas o empresário individual, de qualquer forma, ele vai perder o que ele ganhou com essa atividade e até com tudo o que ele fez ao longo da sua vida. Aliás, o empresário individual, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Se alguém da sua família é empresário, pergunte ou então você mesmo já sabe a resposta. O dono de um negócio, às vezes visto como, olha, o patrão, aquele que quer prejudicar o empregado, essa pessoa, muitas vezes, ela deixa de receber para poder honrar os seus compromissos.
no final do ano, ela pode deixar de ganhar, aliás, no final do ano é quando ela menos ganha, para poder honrar os 13º. Então, a gente tem que mudar um pouco a imagem de que o empregador, de que o empresário é necessariamente alguém nocivo na nossa economia. Só existe relação de emprego, só existe trabalho, só existe pagamento de tributos se houver pessoas exercendo atividade empresarial. Então, veja, o empresário é alguém que compromete muito do que tem. Às vezes, vende os seus bens pessoais, gasta tudo aquilo que ele tem como reserva, principalmente quando o negócio dele é a vida dele. Principalmente quando a empresa dele não é algo impessoal. É algo que ele está o tempo inteiro pensando em cuidar, em fazer dar certo. Então, ele está no domingo, ao invés de estar descansando, a cabeça dele está voltada para o seu negócio, para fazer com que a coisa dê certo. Esse empresário, quando ele perde o seu negócio, às vezes ele perde toda a sua vida. Por isso, é muito delicado quando, na prática, você tem que falar sobre a possibilidade de recuperação de empresas e até o risco de falência para alguns empresários que viveram toda a sua vida para construir um negócio que agora não dá mais certo. Então, veja só, a falência é algo que pode acontecer e ela, por si só, já é um dano enorme para aquela pessoa. Agora, o incapaz, quando ele teve essa autorização do juiz, inclusive com manifestação do Ministério Público, que deve se manifestar quando há interesse do incapaz, ele continua a atividade, mas necessariamente vai ter preservação patrimonial. Não uma preservação absoluta, mas a preservação daqueles bens que existem e que não têm nenhuma relação com a atividade empresarial. Veja, essa lista ela não pode ser aumentada. Olha, a empresa vai dando certo, vamos então proteger mais bens para o incapaz. Não, a ideia não é preservar o lucro, não. É o que ele tem no momento da interdição, no momento que o inventário, a questão da herança está sendo resolvida, e nesse momento é que os bens são avaliados. Tem relação ou não tem? Se não tem relação com a empresa, esses bens não são atingidos, nem que ocorra a falência. Então, o incapaz, de fato, tem uma preservação maior do que um empresário comum, um empresário individual. Vamos à nossa próxima dúvida? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, o registro, ele é indispensável para o exercício da atividade empresarial? E onde ele é feito? Veja, quando nós falamos do registro, o registro para a atividade empresarial, ele acontece na junta comercial. Agora, o registro, ele não é indispensável para identificar uma atividade como empresária. Isso não. Até mesmo para sociedades, o fato delas exercerem a atividade empresarial, isso já considera a sociedade, não a pessoa jurídica, mas a sociedade constituída. Veja que o próprio ordenamento prevê a existência da sociedade comum, que é uma sociedade que não foi registrada, ou pelo menos não foi registrada ainda. Então, a atividade empresarial começou quando? Quando começou o exercício da atividade. Agora, se eu estivesse perguntando em que momento que surge a personalidade jurídica, não para o empresário individual, porque você já entendeu que ele não tem, mas para a sociedade, aí sim, o registro é o ponto inicial para a constituição da personalidade jurídica. Para esse momento em que eu tenho a autonomia patrimonial, ou seja, eu tenho a pessoa jurídica como sujeito de direitos e obrigações, e é uma pessoa diferente dos sócios. Isso acontece com o registro. Como é que acontece o registro? Quando eu levo a minha documentação para constituir a minha atividade de forma regular na junta comercial do meu estado, o técnico da junta vai avaliar essa documentação.
E se essa documentação estiver em ordem, ele manda